Ele tomou a decisão de tirar a própria vida. Todos nós nascemos e desde o nosso nascimento uma história começa diante de todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu faço parte de uma família, nasci na casa de pessoas muito simples. Meus pais eram muito pobres, nascemos num lugar do Rio de Janeiro, uma região com muita violência, onde nós somos uma família, eu e mais 6 irmãos. E a nossa história foi uma história bem difícil. Talvez, quem sabe, essa história se identifique com a sua história. E a história que eu passo a contar é a história do amor de Deus sobre a minha vida e sobre a minha família. Como eu disse, eu nasci numa família muito simples. E desde os 10 anos de idade, por conta da falta de condições de sustento da minha casa, eu já comecei a trabalhar. Eu era um jornaleiro, acordava às 3 horas da manhã com 10 anos de idade, né? Hoje em dia, 10 anos de idade, a criança está envolvida em muitas coisas, menos em trabalho. Mas eu precisava trabalhar. Mas tudo isso foi acrescentando valores à minha história de vida. Meus pais, principalmente meu pai, o cabeça da minha família, era um homem envolvido em feitiçaria. E várias vezes, e mesmo na nossa pobreza, a gente via como a nossa família, como os meus pais sofriam, e claro, nós sofríamos também. Não tínhamos muita expectativa de como seria a nossa história, não sabíamos onde isso iria dar, porque afinal de contas, qual a esperança diante de uma realidade tão difícil? E como muitas pessoas dizem, a esperança é a última que morre. Mas quero dizer para você que a esperança tem nome. Essa esperança se chama Jesus. E Ele nunca morre. Eu vivi isso. Bom, eu tinha talvez aproximadamente uns 10 para 12 anos já, um pouco mais. E foi quando os meus pais, e principalmente meu pai, teve uma experiência com Jesus. Um dia, antes desse momento, meu pai já vivendo os momentos finais da sua história de vida, já não acreditando mais que seria possível haver qualquer mudança no curso da família, ele tomou a decisão de tirar a própria vida. E numa manhã de domingo, ele já pela manhã embriagado, mas no dia anterior, depois soubemos, nossos pais nos contaram isso, ele escreveu um bilhete, uma carta de despedida e colocou dentro do bolso da roupa que ele vestia. E ele naquele dia, ele tinha tomado a decisão de tirar a própria vida. Nós não sabíamos, estávamos prestes a sermos órfãos, estávamos prestes a ter a nossa família atingida por uma tragédia. Mas naquela manhã, algo aconteceu. A mãe dele, então minha avó, que também durante muitos anos da vida dela, como uma matriarca, ela tinha uma ação sobre toda a família, sobre todos os filhos, e ela também estava envolvida em feitiçaria. Mas alguns meses antes desse dia que meu pai tomou a decisão de tirar a vida, ela entregou a vida para Jesus. E algo aconteceu naquela manhã de domingo, quando meu pai, já saindo para tomar a decisão de tirar a vida, a minha avó fez a seguinte pergunta para ele: João, vamos à igreja? Naquele dia, meu pai, sem saber até o que estava fazendo, porque ele já estava um pouco fora da consciência por conta da embriaguez, ele foi a uma igreja numa caminhada de mais de 40 minutos. E chegando lá, numa manhã de domingo, ele abriu o coração para que uma nova história começasse a acontecer na sua vida. Eu quero te dizer nesse dia, tem uma história que você ainda não viveu. Tem uma história que Deus preparou. Tem uma história
onde talvez você julgue, não tem mais jeito, eu acho que nada vai mudar a partir desse momento, daquilo que eu estou vivendo. E eu digo para você, há uma esperança, e essa esperança é Cristo Jesus. E eu quero nesta manhã, nesse dia, dizer para você, volte-se para o Senhor. Meu pai teve um encontro com Cristo. Poucos meses depois, toda a nossa família voltou-se para o Senhor Jesus. E assim, a história da minha casa, a história da minha família, como pode ser a sua história nessa manhã, mudou radicalmente. Cristo pode fazer uma transformação poderosa na sua vida. A esperança está viva e esta esperança é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém.